Pessoal, antes da gente começar, eu queria orar com vocês, para a gente realmente entregar nossos corações ao Senhor. A gente já está entregando aqui, né? Desde quando a gente iniciou o culto. E que a gente se conecte a Ele mesmo, para a gente ouvir a palavra dEle. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer realmente, como a gente cantou aqui. Te agradecer por tudo que o Senhor realizou por nós, tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Deus, muito obrigado. Nós jamais seríamos capazes, ó Deus, de fazer algo do tamanho do que o Senhor fez. Nem chega perto disso. A sua graça, a sua misericórdia, o seu amor nos alcançou e nós somos gratos por isso. Que nessa noite, Senhor, nossos corações sejam completamente abertos ao Senhor, para que o Senhor mexa do jeito que quiser mexer. Que o Senhor tire o que precisar tirar, acrescente o que precisar acrescentar, conforme a sua vontade. Que a gente não desanime na caminhada, que a gente enfrente todas as nossas dificuldades com muita sabedoria e direção do Senhor. Espírito Santo, por favor, tome o lugar de honra, que é o seu lugar. O Senhor é soberano neste lugar. O Senhor é soberano nas nossas vidas. Dê toda a direção em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Hoje eu vou seguir aqui uma liturgia um pouco diferente do habitual. O Cássio até me perguntou, né? Qual que é o tema da mensagem? Eu falei, não tem tema dessa vez. Hoje eu quero só expor a carta a Tito, né? Mas antes de entrar nisso, eu queria provocar um pouquinho vocês. Eu fiquei pensando sobre algumas coisas e pensando de que nós precisamos nos aprofundar mais nas Escrituras. Eu falo muito isso aqui, né? Nós temos a graça de ter acesso à palavra de Deus. Nós temos o privilégio de poder, com liberdade, carregar a nossa Bíblia, né? Por onde quer que a gente vá, a gente pode andar com ela, seja assim impressa, seja no celular, né? Nós podemos ler ela e falar dela publicamente. Isso é um privilégio. Morando aqui no Brasil, nós não sabemos o tamanho do privilégio que nós temos em mãos quando a gente faz isso. E às vezes a gente desvaloriza esse privilégio. Eu queria provocar vocês a sempre entender de que o caminho é que você busque mais maturidade e maior profundidade nas Escrituras. Que você não se acomode e não fique experimentando só uma posição rasa, né? Não estou falando que a gente tá raso, mas no sentido de que a gente deve se aprofundar cada vez mais. Porque uma coisa que eu fiquei pensando, que quando a gente abre as Escrituras, seja para você fazer seu devocional pela manhã, ou quando alguém vem aqui dar uma palavra, sabe, nós constantemente temos nossos irmãos aqui pregando as Escrituras. Isso a gente está tendo acesso, é como se fosse a poesia de Deus, verso a verso, sabe? Então que a gente valorize as Escrituras e que a gente nunca leia como um livro comum, né? Porque ela é a palavra de Deus, amém? Vocês acreditam nisso? Ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, não tem falhas aqui. Ela é a história de Jesus, sabe? Ela é a história de um Jesus que estava profetizado para vir e veio em carne, morreu, ressuscitou e voltará. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Nós vamos expor aqui a carta de Tito. É uma carta curta, né? São apenas 3 capítulos. Provavelmente quando você abre na Bíblia, você vai ver ela de uma vez assim, né? Não precisa nem virar a página. É uma carta curta, porém uma carta densa, cheia de grandes ensinamentos, e uma carta que traz algo valioso, que traz à prática a nossa fé, algo que é mais voltado à teologia e à prática. Ela une essas duas coisas, né? Isso é muito interessante. E no primeiro capítulo, no seu primeiro versículo, ela começa como Paulo sempre gosta de fazer, né? Ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo,
para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Assim, Paulo inicia as suas palavras, né, ao seu filho na fé, Tito. Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. O servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, é diferente do Paulo erudito, que estava ali usando argumentos helenísticos e debatendo filosofias, como a gente vê em 1 Coríntios, Atos 17. É um Paulo diferente desse. Também é um Paulo diferente do Paulo de Gálatas, que é ardente, quase que irado, para combater as más influências das falsas doutrinas, que está ali fervoroso, quase que a gente sente ele meio com raiva, assim, né? É diferente desse Paulo também. E é diferente também do Paulo de Filipenses, que é um Paulo terno, né? Que ele está preso e está ali consolando seus irmãos, que estão ali com pena dele, né? Ele é aquele Paulo meio carinhoso, assim, né? É diferente também. O Paulo que aparece em Tito é o mesmo que aparece em 1 e 2 Timóteo. É um Paulo como um pastor, um pai, já experiente na sua jornada, alguém já experimentado, que já sofreu muitas coisas, está calejado de muitas coisas e está ensinando ali como um pastor veterano, né? Alguém com aconselhamentos práticos, né? Que não discorre sobre filosofias, nem discute com filósofos, mas fala direto ao coração de um líder jovem que está assumindo um beozaço, assim como em Timóteo. E ele fala também a uma comunidade imatura. Aqui o texto se passa, ele é direcionado a Tito e ele está em Creta, um ambiente de uma igreja imatura, que nós vamos ver isso mais para frente. Aqui nós vemos um Paulo pouco preocupado em escrever como um professor no auditório, e também um Paulo que é pouco preocupado em ser um general de guerra. É diferente, né? É um pai experiente, né, que entrega como que um mapa do caminho ao seu filho na fé. Esse é o Paulo que está aqui em Tito. Tem um tom prático, um tom pastoral e um tom comunitário. Motivado a organizar essa igreja em Creta, estabelecer lideranças saudáveis, lutar contra os falsos ensinos, né, que ronda todas as cartas de Paulo praticamente. Mostrar que a graça de Deus ela não é algo conquistado e nem é algo fruto de uma doutrina apenas, mas é vida. Esse Paulo, pastor veterano, ou como ele mesmo diz, que a gente leu aqui, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ele deseja que a fé dos irmãos em Creta se traduza em boas obras, né? Que seja um testemunho visível e haja uma mudança na cultura deles. É isso. Se em Romanos, Paulo fala de uma fé que nos leva ao céu, aqui em Tito, Paulo fala de uma fé que traz o céu para a nossa vida. E glória a Deus por isso. E por isso ele já deixa claras as intenções dele logo no início, nesse primeiro versículo que a gente leu. Depois ele se apresentar, né, como apóstolo, ele diz: para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento da verdade segundo a plenitude, a piedade. Ele já deixa claro logo no começo, né, para que ele escreveu para Tito. Quem recebe essa carta, em contrapartida, como eu disse, é o jovem Tito, filho na fé de Paulo, provavelmente ele é um rapaz grego, não circuncidado. Se a gente puder ler Gálatas 2:3, se puder colocar aí para nós. É uma citação breve, né? Diz assim: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Então, provavelmente alguém que o judaísmo excluiria, né, da sua ideia de salvação o judaísmo nem traz a ideia de salvação, na verdade, né? O seu contato e relacionamento com Deus. Tito foi um discípulo fiel de Paulo. Ele não aparece tanto quanto Timóteo, né, que eu citei aqui,
mas tem um perfil parecido. Né? Um homem jovem, deixado para resolver sérios problemas de uma igreja, em contextos difíceis. Se a gente ler, por exemplo, 2 Coríntios 7, 6. 2 Coríntios 7, 6. Porém, aliás, vamos ler um pouquinho antes, deixa eu ver aqui. Ixi, saiu aqui. 7, põe no 5, 7, 5, por favor. Porque quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. 7. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Tito era um discípulo fiel de Jesus e um filho na fé do apóstolo Paulo. E estava ali, Paulo contava com ele, né? E Creta, que era o lugar onde ele estava, era conhecido por sua má reputação. Inclusive no capítulo 1, versículo 12, a gente vai ler mais para frente, Paulo cita Epimênides, que é um poeta ali da época, que falava dos problemas encontrados em Creta, né? Chamava eles de glutões, preguiçosos, violentos, terríveis, enfim. Paulo envia Tito a Creta, então, como que uma chama a um lugar úmido, né? Com a esperança de talvez produzir alguma fogueira lá, né? Então dá a impressão de que vai dar errado, né? Ele está num ambiente difícil, numa situação difícil. Apesar disso, a carta a Tito soa como um depósito de confiança, de que Tito não está sozinho, né? Que o Deus da graça governa, sustenta. E quantas vezes a gente se sente só, né? Quantas vezes a gente acaba se deparando com algum desafio e pode pensar em tipo, estou sozinho. Mas a gente não está sozinho. O Senhor está com a gente, glória a Deus por isso. E provavelmente Tito, eu fiquei pensando, me colocando no lugar dele, imagina como que deve ser cansativo você lidar com uma igreja que é imatura, uma igreja que carrega, que é conhecido, de um povo que é conhecido por ser violento, glutão, enfim. Imagina o cansaço de Tito, um jovem, lidar talvez com pessoas que são muito mais velhas que ele, lidar com anciãos, lidar com sei lá, sabe, pessoas que já têm neto, e ele lá jovem, tentando ensinar alguma coisa. Imagina o cansaço desse Tito. Então eu vejo como se Paulo estivesse entregando uma tocha em mãos cansadas assim, para que Tito ilumine o caminho dele, sabe? Paulo está dando aqui alguns aconselhamentos. É nesse espírito que Paulo, veterano, escreve a um Tito jovem, né? Nesse contexto entre a dureza de Creta e a suavidade da graça. É assim que essa carta se abre. Quando eu fiquei pensando sobre isso, fiquei analisando de que Paulo, ele tem cacife para fazer isso, né? Para aconselhar Tito. Eu lembrei de uma canção do Marco Teles, que diz assim: mãos cansadas, já ouviu? Desatando, nós que o prende aqui. Já ouviu? Bonito demais, né? Soltam o barco, aguardando a hora de partir. Mas a sua canção não carrega a dor de quem se vai. Está falando de Paulo aqui, né? Especialmente em 2 Timóteo, né? Quando ele tá pronto para se entregar como oferta de libação, né? Ele está desgastado já, mas ele continua firme. É esse Paulo que está aconselhando o jovem Tito, para que ele não desanime, né? É interessante, mas eu acho muito inspirador isso. Eu acho que é perfeito para nós aqui, né, enquanto jovens. Eu particularmente, eu não sei se eu me considero jovem mais. Depois dos 30, continua jovem, pastor? Não sei, eu vejo os meninos tudo novinho aqui. Inclusive, glória a Deus por esse louvor abençoado aqui, é inspirador, né? Ver a galera mais jovem aí.
Glória a Deus. Mas enfim, vamos lá. No capítulo 1, Paulo começa a descrever, após ele se apresentar e tudo mais, ele começa a descrever uma tarefa a Tito, né? E essa tarefa é estabelecer uma liderança saudável. É estabelecer ali presbíteros, né, bispos, como a palavra diz aqui, maduros, né, saudáveis. E eles devem seguir alguns critérios. Eu queria ler esses critérios com vocês no capítulo 1, a partir do versículo 6. Tá cansativo, gente? Não? Amém. Eu sei que é um pouco diferente, né? Mas a intenção é que... Eu fiquei pensando assim, eu não vou levar recurso humano nenhum. Eu quero só expor a palavra. Eu não vou definir tema, nada. É só a palavra. Porque eu creio que o Espírito Santo, ele nos convence, né? Enfim, vamos lá. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Aqui estão os critérios para o estabelecimento de um bispo, de um presbítero, de um líder, como a gente fala aqui. E a gente precisa se enxergar nisso e avaliar, usar isso aqui também como um critério para a nossa vida. Porque se aqui está descrito dessa maneira, é algo que agrada ao Senhor. E aí a gente pensa assim, alguém que seja irrepreensível, começa assim, né? O que é ser irrepreensível? É você nunca errar? Se você conseguir, amém, né? Eu não consigo, não. Mas, imagina só, você cometeu um erro e a pessoa vai te repreender. Chega o pastor César para puxar a sua orelha. Você fez um negócio errado lá, o pastor César fala assim, tem que puxar a orelha do irmão, do Marcos, né? E eu vou falar de mim. Fiz alguma coisa errada, o pastor César vem puxar a minha orelha. Aí antes dele, quando ele está vindo para perto de mim, eu falo assim, ô pastor, deixa eu te falar, eu errei aqui. Eu pequei com isso, fiz errado, me perdoa. Antes dele me repreender, eu já confessei meu pecado, meu erro. Isso é ser irrepreensível também. Né? É você não esperar alguém puxar a sua orelha, você já se arrepender e pedir perdão. O que mais? Marido de uma só mulher. Ah, mas eu não sou homem. Às vezes você pensa assim, né, irmãs? Mas é o quê? Está falando da fidelidade. Né? Que tenha filhos crentes. Por quê? Vocês já pensaram por quê? Porque filho, normalmente, é onde são os seres, vocês, a maioria aqui não tem filho ainda, né? Mas eu também não tenho ainda. Mas eu fico pensando, filho, normalmente, os pais que gostam de fazer, né? De projetar nos filhos tudo que eles acreditam que é bom, né? Então, se você vive a sua fé, você vai buscar projetar isso no seu filho, ensiná-lo, educá-lo dessa maneira, né? Não são acusados de devassidão, nem insubordinados, né? Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante. Olha que interessante. Alguém que não se irrita facilmente. Às vezes você é muito colérico, né? Alguém fala uma coisa que você já está bravo, querendo brigar. Não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Em outros textos, a gente vê Paulo falando sobre algumas pessoas que pregavam para ganhar dinheiro. Né? Então, não ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, piedoso, enfim. Tendo domínio de si, né? E aí ele vai explicando. E ele dá essa direção para Tito. Isso era muito importante, porque nos versículos 10 a 16 do capítulo 1, ele vai demonstrar que isso seria importante para que sejam contrapostos os falsos ensinamentos. Principalmente, ele fala assim, muitos insubordinados, enganadores, em especial do partido da circuncisão.
Porque havia crenças judaizantes, né? De que precisava circuncidar, vocês sabem disso, né? Enfim, então ele está ali estabelecendo uma liderança saudável para que a igreja não ficasse em risco eminente, né, desses ensinamentos, né, falsos ensinamentos. E os cretenses, como eu falei aqui, eram conhecidos pela sua corrupção. Versículo 12 do capítulo 1, onde ele cita Epimênides, né, que diz assim: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Olha só o povo que estava ali. E aí a ênfase desse primeiro capítulo é que só a graça da verdade pode mudar e transformar esse contexto, essa cultura que está enraizada ali, cheia de problemas e pecados, né? Após o primeiro capítulo, Paulo foca na sã doutrina e na vida cristã. Logo nos primeiros 10 versículos do capítulo 2, ele traz instruções para vários grupos da comunidade. Ele fala para mulheres e homens idosos, ele fala para mulheres recém-casadas, fala para servos e fala também para jovens. E eu queria ler esse texto, esse trecho que ele fala para os jovens, eu queria ler aqui. Está no versículo 6 do capítulo 2. Diz assim: do mesmo modo quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Paulo escolhe trazer um ensinamento para os jovens, e o que ele escolhe falar é que sejam moderados. Enquanto jovens, nós temos a tendência de ser extremos, né? Em algumas coisas. Nossas reações às vezes são muito fervorosas, ou é 880, né? Há uma tendência muito grande assim. Ou tá tudo muito bom, tal, então tá mal demais. Tem essa tendência de julgar as coisas aos extremos. Mas o que Paulo diz é para que os jovens sejam moderados, né? E essa palavra foi traduzida como moderada e quer dizer literalmente ter a mente sã, ter pensamentos equilibrados, sabe? Ter domínio próprio, autocontrole. É esse tipo de sobriedade que ele está falando, e sensatez. E aí a gente chega nos versículos 11 a 14 do capítulo 2, que é o que hoje eu vou considerar aqui como o coração dessa carta. E aí eu quero ler esse texto com vocês. Tito 2, do 11 ao 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Aqui tem um conteúdo poderoso nesses poucos versículos, né? Eu vou passar um a um com vocês. No versículo 11, ele vai falar sobre essa graça que se manifestou, sobre essa escolha soberana de Deus, né? De manifestar a sua graça. A gente leu aqui, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Isso mostra que há uma iniciativa divina, uma iniciativa, algo que parte de Deus e não de nós. A graça se manifestou. Essa palavra do grego, manifestou, é como se fosse apareceu. A graça apareceu. Não foi ninguém que a encontrou. Foi ela que se manifestou. É uma escolha de Deus. Não vem por mérito, não vem por conquista humana. É uma revelação soberana. E aí fala de uma universalidade da provisão. Porque fala assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Em outras versões vão dizer a todos os homens. Em Tito, essa palavra todos não está querendo dizer de cada ser humano individual, mas ele está falando de grupos étnicos diferentes, de grupos sociais diferentes. Então ele está falando que a graça chegou só para os idosos? Não. Chegou só para as mulheres? Não. Só para os jovens? Não. Só para os judeus? Não. Para todos.
Isso rompe com barreiras sociais. É interessante isso, porque a gente tem dificuldade de fazer isso. Né? A gente tem dificuldade de fazer isso. Porque quando a gente precisa lidar com um irmão que tem uma visão muito diferente da sua, sei lá, tem uma visão política diferente, aí você já fica um pé atrás, né? Dá a impressão de que a graça não pode alcançar esse irmão. Não é assim. Às vezes é um irmão muito trôpego, que cai, está sempre, vem cá, deixa eu conversar com você, eu caí de novo naquele pecado. Você acha que a graça não alcança ele, fala, isso aí não tem jeito não. Ou então é alguém muito perdidão no mundo lá, fala assim, nossa, esse aqui não tem jeito para ele não. Tem. A graça alcança quem Deus quiser. Deus ele não tem essa dificuldade, né? Não tem essa dificuldade em lidar com essas barreiras. Nós às vezes acreditamos nisso, né? Mas Deus não. Ele não carrega essas crises, né? Enfim, tem essa... tomando... Eu amo esse barulho de moto, vocês não têm noção. Tomando emprestada a leitura de Erickson, ele diz assim, a salvação é a obra de Deus suficiente para todos, eficaz nos que creem. Então é Deus que decide agir. Deus que manifesta. E em Creta, a gente tem ali aquele povo mal reputado, né? Povo difícil, cheio de pecado, péssimas obras. Povo conhecido por ser, como a gente leu aqui, ó, por ser mentiroso, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Era esse povo que Tito estava ali lidando. Mas a graça chegou até eles. Talvez a gente iria olhar e falar assim, não, esse povo aqui está perdido. Mas não, tinha uma igreja ali. Vocês conseguem imaginar isso? Que havia uma igreja ali? E ainda assim tinha esse monte de problema? Mas a graça chega. Né? Os improváveis, os mentirosos, os glutões, os violentos, também são alvo da graça soberana de Deus. Senão não ia estar aqui. Eu não ia estar aqui não. Se não fosse a graça de Deus, porque, para ser bem sincero, eu já lutei contra, sabe? As pessoas queriam, eu lembro de irmãos que às vezes queriam me dar uma palavra quando eu era mais novo, eu falei, eu não quero saber não, eu ia embora. Assim, vai lá. Eu lembro do Michael, né, um amigo meu, falou assim, tem uma irmã lá do Rio de Janeiro que está ali, meu vizinho, né? Tem uma irmã lá do Rio de Janeiro que está aí, falou que tem para entregar uma palavra para você. Eu falei, não quero saber. Eu era pequeno, eu falava, não quero saber. Sabe? Então eu lutei contra. É pura graça, não há nenhum mérito em mim. Não há nada que eu fiz para que ele me alcançasse, nada. Foi 100% uma obra dele. E glória a Deus, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, de que a graça, ela não brota da terra, ela desce do céu. Olha que interessante. Ela não precisa ser cultivada e preparada, selecionada ali para que ela se manifeste. Não, ela desce do céu. Essa é a graça do Senhor. E ela não se dirige aos merecedores, aos melhores, né? Ela se dirige aos necessitados. Não é assim? Jesus não falou isso tantas vezes, né? Que eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes, não é? O alvo da graça são os improváveis, né? Ela não se apoia no valor humano, mas na bondade de Deus. E só dele. Não na sua, não na minha. É na bondade de Deus. Versículo 12. Isso, eu achei sensacional esse versículo aqui, que diz assim, ela, no caso a graça, né? Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça nos educa. Olha que massa, velho. Eu pirei nisso aqui. Ela exerce um poder pedagógico sobre nós. A palavra educa, ela remete a um processo de disciplina, de formação moral, de treinamento. A graça nos educa. Ela nos alcança, mas ela nos educa. E eu fiquei pensando nessa graça como um mestre, como um professor. E aí a gente lembra da parábola do credor incompassível. Vocês lembram disso? Todo mundo lembra? Ou é melhor ler? Então vamos ler aí. Alguém falou assim para mim, ó, vamos ler, para a gente lembrar. Mateus capítulo 18, versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei
que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou ele aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Por que eu trouxe esse texto? Olha que interessante, a gente está falando aqui do caráter pedagógico da graça. Da graça nos ensinando. Por que eu usei esse texto? Aquele senhor perdoou a dívida do seu servo. E por que ele ficou bravo depois? Porque ele tinha entregado uma graça para aquele servo, e ele esperava que essa graça o educasse. E ele assim também exercesse graça com aquele que estava devendo para ele. Então, aqui a gente vê uma dupla ação da graça. Primeiro, a de negação, uma parte que é negar, como a gente leu no texto, no versículo 12 de Tito, né? Que é negar a impiedade, as paixões mundanas. E uma segunda, que é a afirmação, que é a vida sensata, justa, piedosa, a gente reproduzir aquilo que Deus fez com a gente. A graça, ela não só nos tira do erro, né? Como diz o pastor Luciano Subirá, ele fala que a graça, ela é uma força capacitadora, né? É isso, ela nos capacita a vencer os pecados e agir de uma forma mais piedosa. E é isso, agora os improváveis, eles se veem em processo, né? Paulo lembra em Tito 3:3, ele fala assim: também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, desgarrados. Né? Se a gente era e não é mais, pelo que ele falou aqui, a gente ali que eu estou falando é eles ali, né? No caso, especificamente, é porque a graça educou aquele povo, né? E há uma profundidade teológica muito grande nisso, porque a graça primeiro justifica e depois ela santifica. É o famoso já e ainda não, né? A gente está ali entre a cruz e a glória que virá. E há um ensino profundo disso. Que a escolha soberana, ela não é o fim, mas é o início de um processo formativo. E a gente se torna testemunha nesse processo. Se você avaliar como que você influenciou talvez pessoas ao seu redor. Eu lembro que quando eu me converti, várias pessoas vieram aqui para a igreja, que eram meus amigos próximos, porque ficaram chocados com a mudança. E não é uma mudança minha, não é um mérito meu, ou nossa, olha como que, né? Olha que beleza que eu fiz, que eu mudei. É só Deus, sabe? É uma ação do Senhor. E a gente se torna testemunhas nesse processo. No versículo 13, a gente vai ler, no versículo 13 do capítulo 2, né? A gente vai ler assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça, ela não só nos educa para o agora, para vocês viverem em maior santidade e tudo, isso também, mas ela nos educa nos preparando para a glória que virá, para o tempo perfeito, né? A gente leu aqui a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós temos um futuro certo, irmãos, que é revelado em Cristo. Quando o reino em toda a sua plenitude virá, sabe, nós vamos viver isso. E Deus já está nos preparando para isso. Eu vou até falar disso no dia 12,
no dia do clamor, vou falar sobre, já estou dando um spoiler aqui, né? Falar sobre Apocalipse 21, versículo 2, né? Que vai falar sobre a noiva adornada, sabe? É Deus que nos prepara, que nos adorna. E virá esse dia que nós viremos em glória, perfeitos, olha que massa, com Jesus. Né? Então, nós temos essa esperança. E aqui o improvável, como eu e como vocês, todos nós somos improváveis, né? Nós aprendemos a esperar. E aprendemos a lidar com sofrimentos, aprendemos a lidar com coisas que escapam ao nosso controle, né? Porque virá um tempo em que tudo se resolverá, né? Que não vai haver mais choro, nem lágrimas, nem dores, nem prantos. E a nossa esperança nos dá força para permanecer. Né? A santificação se sustenta na esperança escatológica, na esperança do que virá. Né? E aqui a gente se difere de vários pensamentos filosóficos. Né? Paulo, inclusive, em Atos 17, prega contra os epicureus, né? Tem uma outra corrente filosófica que está famosa hoje em dia, até muito entre os crentes também. Estoicismo, exatamente. Paulo está ali pregando contra os epicureus, os estoicos, né? O estoicismo tem até muita coisa que parece legal, né? E de fato é proveitoso, mas difere de nós, né? Porque a gente acredita, para eles a vida acaba no momento da morte, né? E para nós não, né? Então por isso que eles arrazoavam de Paulo quando ele pregava lá, né? E ficava tirando sarro e dando descrédito, né? A Bíblia diz que alguns ficaram curiosos e queriam ouvir mais, mas outros descreditaram ele, né? Conta disso. Mas enfim, versículo 14 mostra um objetivo final disso tudo, que diz assim: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A base de tudo, meus irmãos, é a cruz. É a base de tudo, ele deu a si mesmo. Olha que massa, velho, que poderoso. O verso mostra a redenção e a purificação a partir de Cristo. O improvável é comprado, é limpo, é separado como um povo exclusivo, através do sacrifício de Jesus. Ele deu a si mesmo. Sabe, ele fez isso para ter um povo exclusivamente seu. Já pensou nisso? Ele nos quer como um povo exclusivamente dele. Ele não abre mão, ele não negocia isso. Sabe, não é para você estar com ele e estar com outras coisas. Não, é dele, exclusivo dele. Olha o tamanho desse amor de Jesus por nós. Isso é maravilhoso demais. E se a gente falou da pedagogia da graça aqui, que ela nos educa, né? E a gente citou do credor incompassivo, né? Que ele esperava, o Senhor esperava que ele tivesse a mesma graça. E o Senhor Jesus, que se entregou por amor. O que ele espera de nós? Que a gente se entregue por ele também, né? Por amor. Com amor, né? Boas obras, como a gente falou também de boas obras aqui, a gente leu assim: um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E é importante dizer que as boas obras, elas não são um meio de salvação, mas é um fruto inevitável do salvo. Se a graça te alcançou, inevitavelmente você vai produzir boas obras. Eu não estou falando que você vai ficar perfeito assim, ó, da noite para o dia, mas vai ser um aprimoramento constante na sua vida. Quando você escorregar, aquilo vai ficar te dando aquela pontada assim: nossa, fiz errado, não devia ter feito isso, né? E após essas palavras de Paulo a Tito, do versículo até o versículo 14, Paulo traça no versículo 15 algo muito interessante, que ele diz assim: ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Que ninguém despreze você, jovem. Jovem Tito e jovem da Comunidade Batista da Paz. Que ninguém despreze vocês por serem jovens. Porque às vezes a gente se vê diante de desafios e estremece, se acovarda, né? Fala assim: não, mas como que eu vou liderar uma célula? Como que eu vou discipular alguém? Eu sou jovem, eu sou muito novo, eu não tenho muita experiência, mas você tem a palavra de Deus, o Espírito Santo está com você. Sabe, à medida que você vai buscando, vai
crescendo na graça, no conhecimento. Sabe, o Senhor vai te dando autoridade, se Ele te der autoridade, você vai exercê-la. Então não pare diante de desafios. Não se estremeça diante de desafios, encare eles. Sabe, com responsabilidade. Não estou falando para você dar o salto maior que a perna, né? Mas com responsabilidade, encare. Sabe, se o seu líder de célula está conversando com você, para você levar uma palavra, porque ele está vendo em você um potencial, ele está vendo em você uma maturidade para poder fazer isso, aceite. Sabe, se tiver com dificuldade, procura alguém, peça ajuda. Mas não fica parado, não. Sabe, que ninguém despreze você. Sabe, Paulo está falando isso para um jovem. Repreenda com autoridade. É um jovem. A gente precisa encarar isso e aplicar isso na nossa vida. Amém? Amém. No capítulo 3, que é o capítulo final dessa carta, Paulo exorta os cristãos a serem obedientes às autoridades e estarem prontos para toda boa obra, né? Aqui Paulo conecta a fé e a vida pública. Isso é interessante porque nós somos testemunho para o mundo. Você pode achar que não, mas a partir do momento que alguém reconhece você como cristão, as pessoas começam a te avaliar. Às vezes vai acontecer alguma situação no seu trabalho e todo mundo vai fazer assim, ó, e olhar para ver sua reação. Na sua faculdade, o pessoal vai assim, será que vai lá para o Spring Break? Será que vai faltar o point para ir no Spring Break? Galera, olha. A gente começa a ser avaliado. Sabe? E é inevitável, isso acontece. Porque as pessoas ficam esperando você dar um escorregão para apontar o dedo. Falar assim, mas você não é crente? Nós somos testemunhos para o mundo. E aqui Paulo conecta isso, a fé com a vida pública. A fé que a gente carrega é uma bandeira. A gente está carregando a palavra de Deus. Afinal, olha só. Éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Paulo escreve isso no versículo 3. Mas após isso, Paulo explode numa adoração pela misericórdia e diz o seguinte no versículo 4. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ele traçou tudo isso por nós. Ele nos salvou, a gente leu aqui, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós, o Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, sabe? Então, Ele está fazendo todo o trabalho difícil, gente. Tudo que seria impossível para nós, Ele está fazendo. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso demais, é amoroso demais, misericordioso. O que faríamos nós diante de alguém que erra tanto como nós mesmos, né? A gente na posição de Deus, como que seria o nosso julgamento de nós mesmos? Será que a gente não teria se consumido há muito tempo? Mas Ele é misericordioso demais. Tudo que a gente lê falando dessa graça, dessa soberania, só me traz a ideia de um Deus amoroso, misericordioso. Enfim, Paulo termina com um sopro, dizendo, a graça esteja com todos vocês. Essa graça que salva, que santifica, que educa, que te direciona, que te consola, que te acalenta, seja com todos vocês. E assim, ele termina a sua carta. A gente inicia com a graça e é sustentado até o fim por ela. Só para a gente finalizar agora, já estou estourando o tempo aqui. Mas eu queria que a gente voltasse os nossos olhos para nós mesmos.
Sabe, eu preguei aqui há um tempo atrás, né? Nós somos jovens cristãos do século 21, né? E nós somos rodeados por influências, por alguém que passa tocando funk alto no carro, por gente que está no Instagram querendo te convencer de alguma coisa. Nós somos influenciados por uma cultura de consumo, em que a gente acha que, até na igreja, a gente acha que a palavra tem que ser boa para mim, eu tenho que me sentir isso, sentir aquilo. Nós somos influenciados por várias ideologias, por várias perspectivas políticas e um monte de coisa que fica rivalizando contra a nossa lealdade a Deus. Está o tempo todo algo querendo tirar a sua atenção e tirar os seus olhos de Deus. E fazer voltar os seus olhos para várias coisas ou para você mesmo. Mas a carta que a gente leu a Tito, alguns trechos aqui, né? Foi só uma introdução. Mas a carta a Tito nos mostra que a graça nos permite viver de forma distinta no mundo. Tito estava ali, em Creta, como a gente viu, num lugar extremamente complicado, cheio de práticas ruins, mas ele estava ali, como um servo fiel, levantando uma liderança saudável, sabe, de presbíteros, como a gente leu aqui, sabe, então há esperança. Por mais que as coisas rivalizem com o nosso tempo com Deus e tudo, a graça nos dá essa oportunidade. Que a gente aproveite isso. A força que surgiu em Cristo nos educa. E Deus, Ele não só nos resgatou do inferno, mas Ele está nos educando contra a impiedade, contra a soberba, a futilidade, a ganância e por aí vai. A gente aprende aonde colocar nossos prazeres, a nossa atenção, onde dedicar o nosso tempo. Estou pulando algumas coisas aqui, porque eu realmente estourei bastante o tempo aqui. Falando muito, quando a gente fala muito de graça, a gente tem que tomar cuidado só para não achar que então não tem problema, eu posso agir de qualquer maneira, e não é isso, né? O próprio Paulo, em Romanos, capítulo 6, os primeiros 2 versículos, ele vai falar para a gente não usar a graça como uma desculpa para pecar, né? Em Gálatas ele fala isso também. Não é uma licença para pecar. Na verdade, se o Espírito Santo está em você, você não consegue fazer isso, né? Você não consegue, a galera fala assim, acho que não é uma boa expressão não, deixa para lá. Mas você não consegue pecar e ficar tranquilão. Não é? Você sente na hora que está errado. Você fica ali incomodado, fala, nossa, eu não devia. Às vezes você tem dificuldade em uma determinada área, às vezes você cai naquele pecado, mas aquilo não passa batido. Aquilo fica te remoendo, fala assim, nossa, eu não podia ter feito isso, eu preciso melhorar nisso, eu tenho que parar com isso. E não é só um incômodo moral. Não é só porque você ofendeu a moral. É algo que vem da sua alma, do seu espírito. Enfim, nós somos escolhidos pela graça, né? Não porque nós éramos aptos ou, enfim, mas foi porque Deus decidiu nos amar. É obra dele. Nós somos educados pela graça, né? Ela não é desculpa para pecar, mas é poder para vencer. Nós somos a prova dessa pedagogia do improvável. Né? Deus escreve a sua história perfeita a partir de seres humanos marcados por falhas, né? Como nós. Mas é isso que nos dá coragem para permanecer todos os dias. E a esperança de uma glória vindoura. E para finalizar, de fato, eu queria só trazer uma ilustração aqui para vocês. Eu queria já chamar o louvor. Existe uma história, eu não sei, para ser sincero, eu não sei se é realmente verdade isso, tá? Se é algo que a historiografia comprova e tudo mais. Mas existem relatos históricos que demonstram que na Roma antiga, por exemplo, havia uma penalização de quem assassinava. E era de uma forma muito curiosa. Quando alguém matava outra pessoa, a pena para essa pessoa
em determinadas regiões, não era ir para a forca, não era ser crucificado, nem ser queimado, mas eles amarravam o corpo da vítima no assassino, nas costas. Braço com braço, perna com perna, cabeça com cabeça, amarrava com a vítima. E aí, o que rolava? A pessoa carregava a morte nas costas, ela exalava um odor fétido, e todos ao redor viam, esse aí vai morrer. Só que ela mesma não via. Ela carregava aquela morte nas costas, né? E é interessante que, com o passar dos dias, primeiro a pessoa conseguia andar mais ou menos, apesar do peso do corpo ali, mas com o passar do tempo, o estado de putrefação do corpo ia causando alguma infecção, sei lá, não sei explicar ao certo, mas que também ia fazendo com que o acusado morresse, que o assassino morresse também. Então ele mesmo carregava a morte que ele mesmo ocasionou. Alguns dizem que Paulo, em Romanos, no versículo 24 do capítulo 7, fez referência a isso, quando ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns dizem que era sobre isso que ele estava falando. Eu, particularmente, não consigo agora comprovar para vocês, eu não sei se é isso mesmo. Mas o fato é que é uma ilustração muito interessante e nos faz pensar a respeito do que Cristo fez conosco. Nós éramos esse condenado que carregávamos o corpo da morte. A gente estava andando para baixo e para cima com a morte às nossas costas, sabe, exalando um cheiro de morte, caminhando para a morte, sendo contaminado pela morte, carregando o peso da morte, mostrando para o mundo inteiro que nós iríamos caminhar para a morte. Esse era o nosso testemunho. Mas o Senhor Jesus Cristo decidiu não só desamarrar o corpo da morte de nós, mas Ele vestiu sobre si esse corpo da morte. Ele se fez carne e Ele morreu com esse corpo. Ele morreu para nos salvar. Só que Ele ressuscitou e nos trouxe essa salvação, nos trouxe a esperança da glória vindoura. Esse é o nosso Senhor, que veste o nosso cadáver e nos entrega um corpo de glória. Esse é o nosso Deus. E é assim que eu encerro hoje. E eu peço a vocês que nesse momento de louvor, podem ficar de pé. Nesse momento de louvor, vocês realmente pensem sobre isso. São vários temas, né, que a carta traz. Por isso que eu não quis definir um tema específico. São várias lições. E eu creio que cada um de nós vai pegar alguma coisa, né? Às vezes você ouviu alguma coisa aqui e fala assim, não, isso aqui é para mim hoje. Então, que a gente reflita sobre isso e viva uma vida de uma maneira que agrade a Deus, respondendo a essa graça, né? Apesar de ser, ela veio dele, né? Ela veio dele, é produzida por ele, alimentada por ele. Mas que a gente viva uma vida em gratidão, buscando a santidade, não para merecer mais a salvação, não é por isso, mas como um reflexo da salvação que já nos alcançou, amém? Então vamos orar e adorar o Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer, porque a sua graça nos trouxe até aqui. O Senhor nos trouxe com tanta misericórdia e tanto amor. O Senhor se dedicou tanto a nós, a ponto de se entregar em obediência ao Pai, para que cumprisse o plano perfeito. Ah, Jesus, ainda bem que não depende de nós, Senhor. Ainda bem que não depende das nossas obras, senão estaríamos aqui em vão, perdendo tempo. Mas como é o Senhor, Pai, que fez, nós temos a confiança e a fé de que chegará o dia em que a nova Jerusalém descerá dos céus e nós estaremos contigo em um corpo de glória, sem mais corrupções, sem mais pecados, sem mais tormentos. O sofrimento já não mais fará parte da nossa vida. Nós seremos completamente fiéis e nós não poderemos mais pecar contra o Senhor. Aleluia, nós esperamos esse tempo, Deus.
Que o Senhor nos faça, na sua infinita misericórdia, nos faça pessoas que respondam à sua graça com amor, com santidade. Que a gente se aprofunde cada vez mais nas Escrituras, que a gente valorize todos os conselhos, os ensinos que o Senhor nos traz. Que a sua graça nos eduque, que dia após dia nós sejamos aprimorados no Senhor, que nós não nos contentemos em um alimento já processado, leitinho, não, que nós tenhamos a fome por algo sólido, que nós não tenhamos preguiça, que nós não negociemos o tempo do Senhor, Pai. Que a gente se dedique às Escrituras, que a gente se dedique à oração, que a gente se dedique às disciplinas espirituais, ao jejum, à comunhão com os santos, que a gente se dedique à piedade, ao exercício da fé e às boas obras, Deus. Seja conosco, Pai, e que nessa noite o Senhor se alegre com esse tempo de culto, de louvor e adoração. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. És tudo para mim, és a minha